Olá, meus irmãos, nós retornamos ao estudo da Umbanda dentro do nosso curso Teologia de Umbanda e vamos falar sobre orixás agora em nossa sequência de aulas de teologia. Existe um curso orixás dentro da Umbanda, mas são os vídeos que já estavam, pelo menos até o dia 17 de 5 de 2018, que já estavam no YouTube. Aqui no curso de teologia falaremos sobre 1 hora sobre cada um destes orixás. Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Xangô, Oroinal, Baluaê, Nanã, Iemanjá, Molu, Ibeji e qualquer outro que vier aí dentro do nosso estudo sobre os orixás. Em princípio, ou a princípio, são estes orixás. Não por ser de Umbanda de Rubens Saraceni, não por ser de qualquer outro tipo de Umbanda. Porém, essa lista é a lista de orixás que mais está presente dentro dos cultos, dentro das tradições de Umbanda que nós encontramos. Obviamente, vamos começar com Oxalá. Depois falaremos sobre Orixá Exu, se existe ou não dentro da Umbanda, todas essas relações, e já temos discussões nesse sentido lá no nosso curso, seja a nova jornada, seja a jornada anterior de Exu, mas abordaremos obviamente no curso de Teologia, porque o curso de Teologia é completo, como qualquer outro curso de Teologia que você faça em qualquer plataforma. Vamos lá então falar sobre Oxalá. Todos os recursos já estão disponíveis aqui para a gente conversar sobre Oxalá. Vamos começar falando sobre as principais características e as suas divisões. Vamos começar sobre características gerais e depois sobre ali as determinações, as divisões, as análises de Oxalá dentro da Umbanda, não dentro dos cultos de nação, dentro dos candomblés, que é outra visão. Você já viu as diferenças apontadas na nossa aula, diferenças entre Umbanda e candomblé. Somos religiões diferentes, abordamos os orixás de forma igual em algumas tradições e diferente em outras tradições, ok? Oxalá. Oxalá é o grande senhor da vida. Oxalá é tido dentro da Umbanda, dentro das principais tradições, principais não porque parece que existem outras que não são, mas dentro da Umbanda, de forma geral, Oxalá ele é considerado e ele é cultuado como o orixá dos orixás. Eu não conheço nenhum terreiro de Umbanda que não tenha Oxalá em seu culto, em sua explicação de mundo. Seja ele relacionado com Jesus Cristo, ou seja, Oxalá relacionado com o orixá africano. Vou explicar melhor. Em alguns terreiros de Umbanda, como por exemplo era na tradição, porque é a minha tradição, não pode ser a tradição da minha avó de santo. Lá no terreiro Tenda Espírita Santa Rita de Cássia, Oxalá era Jesus Cristo. Ao longo dos anos, houve uma modificação. Desculpa, eu vou tomar água, senão eu vou ficar ruminando aqui. Não vou ficar com esse barulho de engolindo saliva e vai fazer você ficar com um problema de atenção. Lá na minha vó de santo, na tenda espírita Santa Rita de Cássia, na Mãe Imaculada, ela cultuava Oxalá como sendo o próprio Jesus Cristo. Ao longo dos anos isso foi se modificando e hoje já não é mais o próprio Jesus Cristo ali identificado em Oxalá, e sim o orixá Oxalá. Existem os terreiros hoje em dia que continuam colocando a imagem de Oxalá, o próprio orixá Oxalá, como sendo Jesus Cristo. Não há problema nenhum, não há nada de errado nisso. Existem variações. É isso que nós precisamos aprender a discutir, aprender a enxergar. Eu quero que você, como peregrino, tenha a capacidade de entender isso. Quando alguém te disser Oxalá é Jesus, ninguém incorpora Jesus, logo não há incorporação de Jesus e Jesus não tem falangeiros. Assim, não existe a incorporação ou manifestação de Jesus Cristo nos terreiros de Umbanda. E esse é um ponto primordial no seu entendimento sobre Oxalá dentro da Umbanda.
Deixa eu reprisar e vamos dar aquela vírgula para conversar sobre isso. Vírgula quer dizer, olha para mim, né? Dá uma vírgula para falar sobre isso. Em alguns terreiros, eu tenho um ódio quando eu aproximo, tem um aqui do lado. Vamos colocar isso melhora. Só para olhar para mim, porque isso é importante. Em alguns terreiros, Oxalá é considerado Jesus Cristo. Portanto, ali em alguns terreiros, não só a imagem de Oxalá está sincretizada em Jesus Cristo. Para algumas tradições de Umbanda, aquela imagem e este nome Oxalá é o próprio Jesus Cristo ali, aquele Jesus Cristo. Está na Bíblia, que nós todos conhecemos. Novo Testamento, Boa Nova e tudo mais. Nestes terreiros que colocam Jesus Cristo como Oxalá, logo se conclui que nestes terreiros não é possível a manifestação ou a incorporação deste orixá dentro das giras. Pois Jesus Cristo não é falangeiro, não possui falanges de Jesus Cristo. Logo, não tendo falanges de Jesus Cristo, não pode haver a incorporação, não pode existir a incorporação de Jesus Cristo em qualquer médium, senão estouraria o seu corpo físico, ou até mesmo seus corpos sutis. Esse é o primeiro ponto. Se Oxalá, para algumas tradições, é Jesus Cristo, portanto, então, por esta visão, não pode haver, não pode existir a incorporação de Oxalá nesses terreiros, pois se assemelha, se eles colocam Oxalá como Jesus, Jesus não irá incorporar em ninguém. Esse é o primeiro ponto. No primeiro terreiro que eu participei, era esta visão que existia. Não só como Oxalá, como Jesus Cristo, mas sim fonte de uma força muito grande, e que se alguém incorpora Jesus Cristo, ou até mesmo o poder de Oxalá, estouraria, explodiria. Esse é o segundo ponto. Alguns terreiros, algumas tradições de Umbanda, colocam Oxalá não como Jesus Cristo, mas com uma fonte inesgotável de poder tamanha que a sua manifestação em algum médium destruiria esse médium. Logo, quando estas pessoas enxergam outras pessoas incorporando Oxalá, ou sequer falangeiros, ou quando dizem que existe a incorporação de Oxalá ou manifestação de Oxalá, eles dizem mentira. Oxalá não pode ser incorporado. Então nós temos essas duas visões. Uma grande potência natural, um grande poder, ou Jesus Cristo. Em ambos os lados, ambas visões determinam que a incorporação é impossível. Vamos fazer uma análise de outro orixá para você entender um pouco melhor essa segunda visão. Porque para entender Oxalá, Jesus Cristo não pode incorporar, é simples, ok? Realmente, se a pessoa entende que Oxalá, que está no Congá e é cultuado na Umbanda, é Jesus Cristo, não tem incorporação de Jesus Cristo. Ponto. Isso é fácil de entender. Porém, quando nós temos ali dentro daquela tradição de Umbanda, o enxergar o orixá, Oxalá, como sendo uma potência muito forte e soberana dentro da Umbanda, a sua irradiação por si só destruiria aquele médium, porque é muita força para alguém incorporar. É importante que você saiba que existem umbandistas que pensam assim e é a tradição deles. Não está errado, não está certo. É a tradição que eles carregam e existe fundamento para que eles falem isso, propaguem isso, ok? Vamos agora falar em correlação de forma didática para entender isso. Vamos dizer que existe ali a manifestação de Oxóssi nesse mesmo terreiro que olha Oxalá como sendo uma grande potência, e se houver a incorporação, tudo se destrói ali. O médium por si só, ele se desintegra porque a força é muito grande. Quando existe a manifestação de Oxóssi, vem falangeiros de Oxóssi
e assim incorporam em seus médiuns, pois são os representantes do poder da divindade Oxóssi, e estes incorporam em seus médiuns. Logo, estes umbandistas entendem que os orixás não incorporam, não são incorporáveis, eles não se manifestam dentro do terreiro de Umbanda, e sim os seus representantes. Portanto, com essa visão, temos uma bifurcação de ideias para o entendimento desta incorporação. Por um lado, Oxalá não possui seus falangeiros, seja porque é o próprio Jesus Cristo, ou seja porque é uma potência que deixa toda a Umbanda unida, uníssona, ou é um poder muito grande que não cria falanges e assim irradia sobre tudo e sobre todos. Ou temos um pensamento que todas as irradiações dos orixás, toda essa fonte divina de poder, sagrada, possui representantes. E assim, quando tivermos a manifestação de Oxalá no terreiro, teremos falangeiros de Oxalá, como por exemplo, Caboclo Pena Branca. Teremos falangeiros de Oxóssi quando evocarmos, tocarmos para Oxóssi e assim por diante. De um lado, orixá não se incorpora a só falangeiros. De outro, Oxalá nunca será incorporado, pois é uma força que sequer falangeiros tem. E como final, ou seja, uma outra teoria que é muito encontrada e principalmente dentro da minha Umbanda, dentro da Umbanda que eu pratico, da minha Umbanda não é minha, né? Dentro da tradição que eu carrego, que existem orixás que são de categoria menor, não é categoria. Nós chamamos de orixás pessoais. Existem inúmeras dimensões, existem inúmeros representantes, existem inúmeros reinos. Dentro dessas dimensões e reinos existem mundos em que Oxalá, o poder divino de Oxalá é original. Isso é outra aula, tá? É só para exemplificar. E de lá existem seres altamente evoluídos e puros na irradiação de Oxalá. Estes seres que chamamos de orixás pessoais, ou seja, de seres elevadíssimos de uma dimensão cristalina ou de Oxalá, eles se relacionam conosco e de lá enviam suas irradiações e quando incorporados são eles que se manifestam. Dentro da hierarquia cósmica, dentro da hierarquia de criação do universo, dentro da tradição que carrego. Dentro da tradição que carrego, por conta de tio-avô de Santo Edson Ludogero, também na tenda espírita Santa Rita de Cássia, existe Oxalá como orixá. Seu irmão de sangue, pai Paulo Ludogero, meu pai de santo, eu sou pai de santo no Templo das Montanhas do Brasil e ele é meu pai de santo, minha avó de santo, meu tio-avô de santo. Ele estudou por muito tempo, esteve presente por muitos anos com Rubens Saraceni. E assim, tio Edson Ludogero, com a sua tradição, também transferida para pai Paulo Ludogero, com a doutrina e tradição de Rubens Saraceni, também chegou a mim essa explicação de mundo. De Rubens Saraceni adquiri a visão de mundo dos orixás pessoais, quase que falangeiros, basicamente representantes. Assemelha-se muito a falangeiros, seres altamente evoluídos, assim como os falangeiros dos orixás incorporam, mas com o nome de orixá pessoal e numa dimensão específica natural de Oxalá, pura da energia cristalina de Oxalá, e assim nós os incorporamos, pois são seres que se relacionam conosco, pois fizeram, antes do nascimento, para alguns umbandistas, não para todos, mas antes do nascimento, um pacto de auxílio, um contrato espiritual de auxílio na missão e jornada de vida que eu tenho. Se você não gosta da palavra pacto, tira, é só realmente um juramento. Eu juro lhe acompanhar nesta vida e lhe dar direcionamento dentro da irradiação agregadora de nosso Pai Oxalá, o grande ser da vida, um grande orixá, uma divindade universal. Uma divindade que comanda, está em todo o universo.
Essa é uma outra aula, mas é importante para você entender, quando falamos em incorporação de Oxalá, nós estamos diante de todos estes sentidos. Orixá pessoal, pessoal não quer dizer que é meu, mas é como se eu dissesse o caboclo pessoal. É o orixá pessoal, o orixá que se relacionam comigo em uma dimensão específica, pura, de radiação de Oxalá, nascido neste poder, nessa dimensão de Oxalá, e ali, e com ele, me relaciono por juramento, eu acompanharei aquele médium em sua missão, pois necessita de todos os poderes necessários para desenvolver a sua jornada e caminhar assim, dentro ou sobre a terra. Se você analisa os falangeiros, são representantes dessa força. Em essência, é a mesma relação. Um pouco diferente porque não são orixás pessoais, e sim representantes dentro do plano espiritual, do poder dos orixás, seres elevadíssimos. Seres elevadíssimos, tão elevados que representam o poder das potências naturais, das divindades, de grandes seres criados diretamente por Olorum ou através de ascensão de ilustres pessoas que viveram na Terra e assim ascenderam, tornando-se orixás por conta da tradição iorubana de alguns orixás, por exemplo. Nós encerramos essa aula porque eu já falei por 16 minutos, o correto era falar 10. Falaremos por 1 hora, se possível 1h10 sobre Oxalá, porque eu extrapolei um pouco essa nossa primeira aula das manifestações de terreiro. Você tem dúvida? Manda WhatsApp para mim, 13992100248, que eu te respondo essas perguntas, ou manda e-mail para mim, você acha o nosso e-mail, ou pode colocar contato@deriosimões.com.br, tá? Vamos passar para o nosso próximo estudo sobre o orixá Oxalá, falando sobre todas as outras características deste grande orixá.